Bom dia, seja bem-vindo ao Podstart, podcast de ideias e negócios. Estamos no episódio 23. Tinha uma máxima que era se podcast passado 20º vai ser o sucesso. Então, a gente está em busca desse sucesso. E hoje aqui eu recebo minha já sócia do podcast, Raquel Dombrowski, que é o nosso vídeo mais assistido, mais de 404 mil visualizações no YouTube. Raquel, obrigado aí pela participação mais uma vez. E hoje o tema é polêmico, né? Geopolítica. E o que eu tenho a ver com isso? Exatamente, eu que agradeço aí por estar aqui novamente contigo e para poder compartilhar aí com o pessoal o que tem acontecido no mundo e especialmente nessa parte de geopolítica, economia, mercado imobiliário no mundo. Né? Então, eu acho que a gente ter uma visão macro, que é o que eu sempre gostei, faz com que nós possamos trabalhar de uma maneira melhor e com mais horizontes. E assim, por que geopolítica? Porque assim, a gente acha que o que acontece na nossa vida tem muito a ver com as coisas que estão ao nosso redor. Mas quando você vê o que está acontecendo na sua vida é um reflexo do que aconteceu com a China, do que aconteceu com os Estados Unidos, do que acontece com a União Europeia. Então, a gente acaba não se dando conta de tudo isso. Inclusive, a gente pode pegar pequenas coisas, como o preço do café. Por que o preço do café subiu? Não foi Uhum. porque, não sei, porque o Lula, porque isso, porque aquilo. Foi porque a África teve quebra na safra. Aham. Então, a gente tem que ver isso. Uma vez que você tem uma quebra de safra de algum país grande produtor, o cacau hoje é preço de ouro, Sim. exatamente pela quebra de safra da África. Aham. Então, quem produz cacau hoje está nadando no dinheiro, como Sim. diz. Então, assim, são coisas que não são relacionadas conosco, com a nossa cidade, com o nosso estado e nem com o nosso país. É com o mundo. Sim. Trazendo o exemplo da pandemia, o valor do aluguel subiu daquela forma porque ele tem indexação no dólar. Então, como o dólar explodiu, o valor do aluguel também explodiu. E aí, né, a nós advogados, a Raquel também, além de corretor de imóveis, também é advogada, o que cabe? Adequar esses contratos para o futuro. Né? Então, hoje eu coloco nos meus contratos que a locação vai seguir lá a correção anual do IGPM na falta dele do IPCA, ficando no mínimo em 5% e no máximo em 15%, para que a gente tenha um balizador também. Exato. Porque se essa questão, né, por exemplo, como a gente tem muito assunto, eu já quero entrar, assim, top por top, a gente É. esmiuçando aqui. Eu fiz até no Notebook LM, depois se você quiser aprender a usar, me chama no direct lá que eu vou ensinar todo mundo a usar, um mapa mental para a gente tentar, assim, esmiuçar o conteúdo, mas, cara, dá umas 100 horas de Dá umas vídeo. 100 horas de Porque vídeo. assim, a gente pensa assim, a crise do Brasil com os Estados Unidos. A culpa é É, do Lula? A culpa é do Bolsonaro? Como que a gente faz para analisar esse tipo de coisa? E o que tem a ver com o corretor de imóveis? Vai ter impacto na venda na ponta? A gente já é. está vendo esse impacto por conta do IOF, né? Poxa, mudou o IOF, muda o valor da parcela que o pessoal vai pagar lá na ponta na aquisição do imóvel, não é verdade? Exatamente. Eu queria começar conceituando o que é geopolítica. Maravilha, Então, vamos lá. quando você fala assim, o que é geopolítica? É a mistura de geografia com política. Quando você estudou ali o segundo grau, na minha época, né, hoje acho que é ensino médio, eu acredito que você teve essa matéria, alguns tiveram de geopolítica na escola. Quem dava aula de geopolítica? O professor de geografia, tá? Porque geo de geografia, geo do quê? Da geografia mundial. Então, mapa mundial. A gente tem que pensar na geografia dos países. E política é o quê? Porque eu analiso a geografia dos países baseado na política. E o que quer dizer política nesse caso? São as decisões políticas que afetam aqueles países. Então, se você for analisar a geopolítica, o mais interessante é você começar a pensar na geopolítica e geografia juntos. Uhum, Porque eu tenho um amigo do meu pai que sempre dizia: não, o país abençoado por Deus é os Estados Unidos, porque ele tem uma geografia fantástica, o que uhum, ajuda na ascensão de poder desse país como potência, porque ele tem acesso aos 2 oceanos. Isso é uma uhum. análise geopolítica, né? Você analisar o poder econômico, o poder político de um país junto com a geografia. E dentro dele, ele tem recursos
maravilhosos, muito mais recurso agrário do que o nosso país. Ele tem áreas de plantios fantásticas, ele tem mineral, petróleo, gás natural. Então, assim, é um país incrível na parte de geografia. A China, você tem também isso. É um país continental, com grandes recursos, só que ainda se você for... O território chinês é maior que o território americano, mas se você for comparar, o território americano ainda ganha em terra agrícola, né? A China, ela tem realmente a parte dela geográfica não tão boa. Não tão desenvolvido. Não tão boa no sentido de terra, Isso, né? de agricultura, mas é muito boa também pela dimensão, né? Sim. A Rússia, por exemplo, em termos geográficos, É enorme. é enorme, mas muito você tem frio. grande parte do território coberto por gelo, coberto por uma geografia não tão interessante, mas ainda assim, você veja, é uma grande produtora de petróleo, que atualmente o petróleo, quem tem, realmente tem uma grande influência no mundo. Então, isso é você analisar geopoliticamente. E por que a geopolítica está na moda? Porque hoje nós temos conflitos globais que estão realmente cada vez mais aflorados. Se você for pensar em termos de guerras, nós já temos conflitos no mundo inteiro que você pode efetivamente considerar. Ô, Raquel, mas se eu tenho uma terra, digamos lá, abençoada, cheia de petróleo, eu consigo ferrar essa terra através da política? E por que eu faço essa provocação? O exemplo da Venezuela. A Venezuela exporta todo gás de cozinha, gás e petróleo, e há décadas atrás eu tive família que morou na Venezuela quando era um paraíso, né? A Venezuela era a terra das modelos, né? Das Miss Universo, na década de 80, 70, era um país totalmente livre, totalmente diferente do que é hoje, era um verdadeiro paraíso, né? E é possível, então, que aí por um viés político eu acabar destruindo a terra não sobrevive à política. Não sobrevive à política. Esse é um grande exemplo. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e a situação em que ela se encontra é terrível, porque ela produz tanto, às vezes, ou mais petróleo do que, por exemplo, você pegar territórios árabes, naquela região do Golfo Pérsico. Mas olha a diferença Dubai, por exemplo. Você veja o que é um dinheiro bem aplicado. Dubai, eu já fui para lá numa missão imobiliária, e é você saber também que o teu país não vai depender do petróleo para o resto da vida, porque o petróleo é um recurso infinito. Esse camelinho aqui veio de Dubai, inclusive. O meu sócio Adel que trouxe para mim. Dubai é incrível. Na parte imobiliária é simplesmente fantástico. Bairros planejados de uma qualidade urbana maravilhosa. Então, você vê que essa questão... E também, se você for falar sobre... puxa vida, mas é porque a Venezuela é uma ditadura. Mas os países árabes também são uma ditadura. Você pode dizer que Dubai é uma ditadura, porque tem um principado lá. Quem manda é o príncipe. Então, não tem muita não democracia. Tem democracia. Eu fui no... Não tem muita democracia igual no Brasil, né? Então, o que acontece? Não significa que porque é uma ditadura, que a culpa é por ser uma ditadura, porque existem ditaduras. Singapura é uma ditadura. O país é maravilhoso, né? Eu ouvi falar sobre a China. A China é uma ditadura. Sim. É um país que está se desenvolvendo, não tem pobreza, é um país que distribui a renda de uma forma muito interessante e é uma ditadura. Então, não por a gente não está questionando ditadura. Você não pode dizer que ditadura é ruim para o país, Sim. porque tem boas. Nunca é bom. O melhor é a democracia. Mas existem ditaduras que não são tão ruins, que fazem bem para o país, como são algumas ditaduras lá na Ásia. E a gente nunca saberia será que se fosse uma democracia seria melhor? Porque politicamente falando, dentro de uma ditadura, você consegue ter uma previsão. Por exemplo, a China tem um planejamento de 50 anos. Eles conseguem fazer um planejamento de 50 anos, uma vez que não há alternância no poder. A alternância existe,
existe. Por quê? Porque existe É todo mundo do mesmo partido. mas existe a mudança do líder supremo. E com a mudança do líder supremo, algumas ideias podem mudar, porque dentro de um partido você tem inúmeras ideias. Tanto que agora o Xi Jinping ele está sofrendo ali dentro do partido dele alguma coisa que a gente não sabe aonde vai levar. Mas o norte é o mesmo, né? Não é Mas igual o no norte é o Brasil, que a mesmo. cada 2 anos muda, né? Porque Ou na eleição de presidente e da de E- prefeito depois muda, né? Exatamente. Ou nos Estados Unidos, que agora o Trump ele tem uma visão de mundo e de país, e daqui a acho que 3 anos pode simplesmente virar. Então, eles não conseguem ter um planejamento de 50 anos. Eu não estou defendendo um ou outro, mas eu só Sim. estou colocando aqui visões e para que nós não sejamos tão com um pensamento muito Engessado, né? Acho que tem que abrir os olhos para o mundo, né? A ideia desse Exatamente. podcast é justamente Isso é geopolítica, é você olhar o mundo e analisar situações. E sempre pensar que cada país, nenhum país vai fazer alguma coisa pensando em outro país, ou pensando na paz mundial, ou pensando no meio ambiente mundial. Ele sempre vai fazer ou tomar decisões pensando em si mesmo. Ninguém A farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Então, quando a gente tem uma situação econômica favorável, o que aconteceu lá em 2001, 2002, né? Então, entra o governo do PT, nossa, olha, foram 4 anos fantásticos, mas por quê? O Brasil cresceu um monte, mas o mundo inteiro cresceu muito mais, né? Então, essa observação da sociedade como um todo é importante, né? E graças à internet a gente consegue acessar outras coisas, né? Aí eu queria perguntar para você analisando assim a nossa situação, por exemplo, frente à Argentina. Você viajou, você estava falando para a fui Argentina para agora, né? Argentina. A Argentina estava numa ladeira abaixo, né? Sem fim até um ano e pouco atrás, né? E aí entra o Milei, o que muda? Então, a Argentina é um caso muito interessante. Eu consegui ver um pouquinho do mercado imobiliário na região que eu fui, que foi a região turística ali de Bariloche. Fiquei assustada, os preços astronômicos, e conversei com alguns argentinos. E o problema, porque o Milei está fazendo grandes coisas na Argentina. A primeira grande coisa que ele está fazendo é o quê? Reduzindo a inflação, que é um dos problemas que mais afeta quem? A população mais pobre sempre, que não consegue se proteger. E ele está conseguindo. Mas a inflação não é só coisa de rico? Pois Pessoal que acha que inflação é coisa de rico. Exatamente, quem sofre é o pobre. Só que assim, eu conversei com vários argentinos, e o problema de você consertar um país é que muitas vezes você vai mexer com certas situações e as pessoas não têm visão macro. Então, o que os argentinos que eu conversei falaram? O que você acha do Milei? Eles falam assim, agora o meu dinheiro não compra mais tanto. Porque eu trabalhava o ano inteiro, eu consegui até comprar um apartamento. Agora, não consegui comprar nada. Então, eles não conseguem, porque o dinheiro deles, ele perdeu, porque o Milei cortou tanto o subsídio, quanto quanto pegou o dólar e está colocando ele ainda Nos eixos, não nos no trilho, eixos, né? No trilho, porque antes tinha o dólar blue, paralelo, etc. Então, fazendo isso, você compra menos, porque geopolítica. Aí você fala o seguinte, o que a guerra da Ucrânia vai afetar aqui? A primeira coisa que afeta é o quê? Petróleo. Você vive sem E o Brasil vai se ser deslocar. penalizado pela taxação por causa da guerra da Ucrânia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, exatamente, né? porque hoje a gente tem conflito no mundo inteiro, tá? A gente tem conflito lá, o que todo mundo conhece, guerra da Ucrânia e guerra de Israel. Mas nós temos conflito, porque agora teve ainda Israel com o Irã, né? A guerra do Israel com o Irã foi incrível. Um paizinho de 10 milhões de pessoas, que sei lá se é o tamanho do Paraná ou menor, e conseguiu simplesmente destruir com toda a cabeça
pensante do Irã com relação tanto à parte de desenvolvimento da bomba atômica, porque eles estavam sim chegando perto, porque o enriquecimento de urânio para energia, você enriquece, sei lá, até 20%. Eles estavam em 85% e para a bomba nuclear tinha que chegar a 93%. Então, é certo que eles estão produzindo uma bomba nuclear. Então, assim, é importantíssimo. Israel, para nós, é muito importante a existência dele para ser um controlador, mediador do Oriente Médio, para que essas ditaduras tão complicadas em termos de pensamento ideológicos não cheguem. Sim. E esses dias eu estava assistindo, aí todo mundo fala assim, não, mas e os palestinos e tal. É uma das guerras que mais matou no mundo. Matou 22 mil pessoas. Mas, assim, a invasão que o Hamas fez em Israel foi uma coisa absurda. Eles mataram 5 mil pessoas cruelmente. Sim. 22 mil palestinos também é triste, mas foi em meio a uma guerra pegando para buscar o Hamas. Sim. Agora, você simplesmente invadir um país, matar e festejar a matança dessas pessoas, assim, não tem como o Hamas sobreviver. Não tem como o Hamas sobreviver. Entende? Então, as pessoas têm que começar a entender isso. E também não tem a questão da Ucrânia. Por que a guerra não acaba? Porque a União Europeia e os Estados Unidos não conseguem abandonar a Ucrânia. Porque uma vez que abandonar... Porque o medo deles é que o Putin depois vá para Polônia. Então, enquanto tem a guerra ali, o Putin se mantém ocupado com a Ucrânia. Porque o medo é assim, então a gente entrega a Ucrânia, agora ele vai ficar tranquilo com aquelas terras maravilhosas, agricultáveis e raras da Ucrânia. Então, assim, a gente não sabe o louco que está atrás ali, se ele vai continuar ou não. Vocês não sabem a geopolítica que está acontecendo na África. Porque o que está acontecendo? A África é um dos países que agora está com muita guerra. E sabe quem está vencendo essa guerra? A China. A China está... Porque a guerra na África é quem contra quem? É China contra... China, o eixo... Porque o que a gente tem chamado hoje na nova era mundial, tá? Antigamente era União Soviética versus Estados Unidos. A gente vai... Esse tema, se você procurar depois lá na internet, a nova Guerra Fria, né? São os atores da nova Guerra Fria. Que ela não é aquela Guerra Fria, a corrida espacial para ver quem vai chegar primeiro na Lua. Também. Corrida espacial agora, ela tá mais quente do que nunca. Não, mas eu digo assim, o objetivo final dessa me parece que é muito mais. Ou eu vou virar uma ditadura chinesa, ou eu vou me aproximar da liberdade americana. Né? E aí eu tenho, por exemplo, do jeito que está o nosso dia a dia, dia 1º de agosto, agora a gente vai ter lá se vai ser imposta mesmo as taxas ou não. Tem 3 situações que são preocupantes. Né? Então, por exemplo, aumento do custo operacional. A gente tem a Embraer lá que exporta jato, exporta para os Estados Unidos. 60% do que ela produz vai para lá. Quem gosta de ações, eu adoro ações. Embraer foi um excelente negócio para você comprar. Agora, e aí? Você vai continuar comprando ou não, né? Volatilidade de receita. Poxa, eu estou produzindo aqui o suco de laranja, enfim, um insumo que eu vou mandar para os Estados Unidos, mas daí eu vou poder ele vai chegar até lá? Né? O governo de São Paulo agora, acho que foi essa semana, soltou uma diretriz que vão dar um empréstimo subsidiado, mas assim, empréstimo não resolve nada. Você vai ter que pagar de certa forma, para quem está com um navio em trânsito, né, que vai chegar depois lá da tarifa. E incerteza estratégica. Poxa, eu vou crescer para onde? Né? E eu acho que a gente tem que começar, assim, falando da questão de tarifas. Da onde isso? Isso, história perfeito. É essa de tarifas? Mas por quê? Né? E eu com isso, como diz, né? Estou aqui vendendo meus imóveis, estou advogando, e eu com esse negócio de tarifas. Então, assim, o Trump, quando assumiu, ele assumiu um país que é os Estados Unidos, que hoje a gente não pode dizer que está quebrado, mas a situação dele está muito difícil. Ele tem uma dívida ali de trilionária, né? Que ele tem que estar sempre emitindo moeda. Sim. Só que a dívida dele é maior que o PIB, tá? A nossa dívida, sei lá, é 70% do PIB, a gente já está preocupado. A deles é maior que o PIB, alguns trilhões. Então, assim, o que sustenta os Estados Unidos? É o dólar. E a confiança, né? A confiança e o dólar. Então, hoje, os Estados Unidos sendo a maior
potência do mundo, porque ainda é, a China está atrás, e o mundo inteiro fazendo SWIFT em dólar, então tudo, se eu E quer vou... fazer o Swift, pessoal? É, Assim, ó, eu tenho que comprar uma carga na China. Eu tenho que pegar, converter isso para dólar, e aí o cara que a indústria chinesa que vai receber esse dinheiro vai receber também em dólar. Então, tudo eu converto para o dólar. Tanto que o pessoal que é entusiasta de criptomoeda, o que acontece? Se o dólar sobe, a criptomoeda cai. Então, ela é inversamente proporcional, porque a riqueza ela é finita. A gente tem uma estimativa que existem 100 trilhões no mundo. E aí, então, eu tenho lá, hoje, se eu não me engano, 4 trilhões estão em criptomoedas, mas o fiel da balança é o quê? É o dólar. E não é o dólar porque o Lula até perguntou outro dia, né? Companheiro, quem foi que falou que era o dólar para ser a moeda corrente? Foi, inclusive, um documento que o próprio Brasil foi signatário, que está na ONU, né? Então, existe esse acordo entre os países de que o dólar é a moeda de troca. exatamente, e tudo começa sempre com as guerras mundiais. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa saiu muito enfraquecida. Depois teve a Segunda Guerra Mundial, que a Europa foi devastada. Aí nasce a ONU, E né? nasce a ONU, e quem é que começou com a hegemonia mundial? Estados Unidos, porque das duas guerras mundiais ele saiu extremamente fortalecido, uma vez que a indústria dele se fortaleceu muito, tanto indústria, pesquisa, ele recebeu grandes cérebros do mundo durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma fuga de cérebros da Europa para os Estados Unidos. Então, nisso ele conseguiu se fortalecer e se consolidar por conta de guerras. Então, as guerras sempre são boas num aspecto ali geopolítico para os Estados Unidos. Hoje, o maior fornecedor de armamento do mundo são os Estados Unidos. Sim. Então, a economia deles está muito pungente por conta das guerras também que acontecem no mundo inteiro. Está acontecendo guerra e existem conflitos estourando no mundo inteiro. Você veja, ó, a gente tem o conflito aqui da América Latina, que daí já começa a Venezuela querendo não sei o quê, que daí o Brasil... Aí você tem o conflito Taiwan-China, e aí você tem o conflito... Se você for olhar dentro do mapa mundial, os conflitos, eles estão, assim, muito interessantes. Tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo nervoso. Gostei. Tá todo mundo nervoso. Todo mundo nervoso. O negócio tá pegando, né? É. Então, voltando para a tarifa. Aí, geopoliticamente falando, os Estados Unidos hoje, com a ascensão da China, que está hoje, a China ultrapassou os Estados Unidos em termos de infraestrutura e moradia. Então, hoje, a China, em termos de infraestrutura, está muito à frente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente ficaram muito atrás nessa questão de urbanização e organização. Aí, eles começando a olhar o que estava acontecendo no mundo, o Trump entrou e falou assim, peraí, eu tô desse jeito, né? A gente está indo aí nessa questão toda praticamente ladeira abaixo, com a dívida altíssima, com a ascensão da China, essa questão deles quererem formar uma nova ordem mundial com os BRICS, aproveitando. Eu vou te fazer um corte, porque eu fiz um estudo aqui, se tiver uma coisa errada, você me corrige. Mas assim, ó, para você entender por que a gente vai ter o tarifaço lá dia 1º agora, 50%, nessa análise, ela começa exatamente como você colocou. China, ascensão, Estados Unidos com sérios problemas internos. Mas aí eu tenho, para chegar na carta do Trump, março de 2019, o inquérito das fake news. O que eles fizeram? Não vou entrar no mérito se é ou não, é bom, se é ruim para o país, isso não interessa. Mas o fato é, eles pegaram e tudo aquilo que eles querem dar uma aceleração, uma velocidade judicial, eles falam que está dentro do inquérito das fake news. Então, é coisa que é feito materialmente na rua, vai para o inquérito das fake news. Se for de interesse, sabe Deus e quem. Então, eu tenho lá o inquérito das fake news, que é o inquérito 4.781, que começa a tolir não a liberdade dos brasileiros, porque os Estados Unidos está cagando para a gente. Ele começa a ferrar as empresas americanas. Porque, sabe o que o termo Big Tech significa?
eu traduzo da seguinte forma, eu não sei nada de inglês. Empresa com muito dinheiro, tá? Eu quero tratar assim, Raquel, pro pessoal de casa, assim, é disso que estão falando. É de dinheiro. Ninguém tá falando aqui de cultura hegemônica também. Não, o negócio é dinheiro. Então, imagine só, um dos melhores amigos do Trump, o Elon Musk, em 2023, por causa desse inquérito das fake news, tem as contas do X bloqueadas, tá? Em 2024 teve as contas do X bloqueadas por conta de um problema, aliás, as contas da Starlink bloqueada por conta de um problema no X, que eles não estavam respondendo lá as perguntas lá, os bloqueios que eles queriam fazer. Então pense enquanto Estado, os Estados Unidos, então o X é um software americano, o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, e aí o sistema dele é bloqueado num país e as contas daquela empresa são bloqueadas naquele país de uma forma, assim, a jato. E não né? só da empresa, né? Não só da empresa. Do grupo econômico. Do grupo econômico. Esse é o pior. A jato, né? Então, lá nos Estados Unidos, assim como deveria ser aqui no Brasil, a cada CNPJ deveria responder por si, Isso. né? Mas, então, houve esse bloqueio, e aí isso, tá, pessoal, é o que falou, cara, aqui tem alguma coisa errada nesse país. Aí, o que acontece? Eles têm lá os atos, né, que até o Chiquini agora ficou super famoso, né, tá com mais de 1 milhão de seguidores, né, parabéns para ele, por causa de estar defendendo o pessoal que é lá da trama golpista, né, do 8 de janeiro, que eu nunca vi invasão com batom, né, não sei se... Eu tô com medo de você, Raquel, você não tem nenhum batom escondido aí não, né? Bom, olha, é melhor você temer. Então, enfim, né? Aí, então, o que aconteceu? A gente está passando uma evolução, né? Então, 2019, abre-se o inquérito para começar uma caixa, segundo os americanos, as bruxas, e aí eles vão evoluindo. Criam várias formas de começar a avançar nas empresas americanas, né? E isso tem lá, em maio, o Trump sempre teve essa visão de primeiro apertar, é a cultura do morde e assopra. Então eu aperto e aí a gente negocia. Então, eu quero 30% de imposto. Se ele começasse, por exemplo, falando 30% de imposto, ele ia chegar lá para uma negociação de 10%. Então ele vai fazer o quê? Ele joga o mais apertado possível. E aí os estados vêm cada um negociando de forma independente. O Brasil fez o quê? O Brasil fez aquela máxima do poste mijando no cachorro, né? Não, você vai me tributar? Então eu também vou te tributar. Que até ontem eu conversei com a Raquel e a gente deu risada juntos, né? Porque se o Brasil taxasse os Estados Unidos 50%, a gente ia pagar menos imposto. O iPhone ia sair quase metade do preço, né? Do tanto de imposto que nós temos. Aí, em junho de 2025... sai a medida lá da tarifa de 50%. Em julho, na cúpula dos BRICS, tem aquela fala desastrosa, acho que foi dia 9 de julho, o Lula falando que a gente tem que esquecer o dólar e criar a nossa própria moeda. E se você procurar isso na internet, você vê que ele já falou isso em outras ocasiões, né? Por quê, pessoal? Quem detém a emissão da moeda tem o poder sobre o mundo. Alguns políticos aqui há décadas já vêm fazendo isso, né? Tá faltando dinheiro, vamos lá imprimir mais, né? E detalhe, hoje o Lula tem sido o boneco da China e da Rússia. Isso. Porque pergunta se a China e a Rússia falaram alguma coisa. Não falaram nada? Nada. Então ele assumiu uma posição de que ele não, né, sei lá, talvez não deveria ter assumido. E aí o Brasil, ele, na contramão dos outros países, ele começa a tomar uma postura de que, então eu vou enfrentar. Só que, pessoal, ele não vai enfrentar os inimigos. Ele está apoiando também dos amigos, porque veja só, se os Estados Unidos, que é o país livre, né, lá, tá criando essa barreira, o que impede da China, de outros países aumentarem também a tarifa sobre o produto brasileiro? Porque, veja, em tese, livre concorrência. Se eu não estou conseguindo exportar para o país A, vou exportar para o país B. Então, já que o Brasil está perdendo dinheiro em exportar para os Estados Unidos, a China vai querer ganhar mais em exportar para a gente. Que foi o que o nosso irmão, né? Irmão Venezuela fez. Subiu para 77% o imposto. Porque eles são loucos? Não.
Não, eles estão certíssimos, porque o Brasil é o país das bananas, né? É a República das Bananas. Então, já que os Estados Unidos fez 50, eu vou fazer até 77, porque o Brasil vai lá e vai emprestar a rodo para eles e vai ter essa barreira que vai ser bem bacana, né? Aí, dia 22 de julho agora, o Japão foi lá e fez o acordo 15%. União Europeia foi 15 também, né? 15 também. E assim, as contrapartidas, tanto o Japão e a União Europeia, além dos 15%, foi investimento direto nos Estados O Unidos. Japão 500 bi, né? E a União Europeia mais ou menos o mesmo tanto, acho que 600 até, de injeção em empresas nos Estados Unidos. Uhum. Porque essa é a ideia, que eles tenham as subsidiárias deles. Inclusive o Trump falou, empresas brasileiras sejam bem-vindos, né? Não querem tarifas? Venham produzir nos Estados Unidos. Que é o que aconteceu com a Taurus, né? A minha esposa, inclusive, trabalhou na Taurus há muitos anos atrás, e a Taurus falou que ela vai embora. Né? Se ficar desse jeito, ela vai produzir lá. A Taurus só está aqui porque ela é a única empresa e vende para o poder público. Então, né, não tem muita concorrência no Brasil, na verdade. Mas ela exporta, né? Ela então, exporta. Na balança lá, pode ser que vale a pena ela ir embora. Com certeza. Mas, assim, essa questão, esse levantamento do Douglas, ele é fantástico, porque todo mundo está achando que é político o tarifaço do Trump. Não político é político. Não é. Ele é político no sentido de que o Brasil está se afastando do mundo livre e está se aliando ao eixo das ditaduras, com tudo que ele tem feito. Aí quem que ele manda para negociar? O bonitinho, que a gente chama de picolé de chuchu, ainda bem que eu adoro chuchu, então eu gosto muito dele. Então o que acontece? Ele manda ele, e aí todo mundo divulga na imprensa aquela fotinho linda dele, junto com os terroristas, com os melhores líderes do mundo. E é engraçado porque é tão insano isso, Raquel, que a China, porque veja só, a briga não é Brasil e Estados Unidos. O Brasil não faz nem cócega para os Estados Unidos. O nosso PIB, acho que é 30 vezes menor do que é o deles. A China, que então deveria ter assumido a postura de brigar pelo Brasil, está fazendo um acordo em 30%. E outra coisa, não está falando nada, não está apoiando o Lula que disse que tem que desdolarizar, não tá nada. Inclusive o BRICS conseguiu agora vários outros países, né? Irã, os países que não têm relevância nenhuma para o mundo, e arrisca a própria China e a Rússia sair dos BRICS para poder manter lá a situação. E aí tem uma outra questão também, que agora eu não vou lembrar, eu acho que foi a OMC que falou, não foi a OMC, que falou que por causa do Brasil comprar o petróleo, porque a gente está falando da importância da geopolítica, né? O Brasil foi lá e aproveitou a guerra da Rússia e da Ucrânia e comprou o petróleo mais barato da Rússia, sem poder, tecnicamente. E aí, por conta disso, pode ser taxado em 100%. Né? Porque agora os Estados Unidos... Então, assim, depois desse overview, a gente pode dizer o seguinte, o Trump, ele se elegeu. Por que ele escolheu o caminho das tarifas quando você fala em geopolítica? Porque os Estados Unidos estavam enfraquecendo e os Estados Unidos são... O que significa ser a maior potência do mundo? Significa que o mundo depende dos Estados Unidos. E o Trump, ele quis dar um choque no mundo. Ele quis dizer o seguinte, vocês estão esquecendo quem manda aqui. Quem manda aqui sou eu. E você quer ver como... Ele quer dizer... Você quer pagar para ver? Não, ele está dizendo o seguinte, você quer ver que quem manda aqui sou eu? É isso que eu vou fazer. Eu vou tarifar vocês e vocês vão ver o seguinte, que a partir do momento que se eu impuser tarifas que impedem o seu comércio comigo, você vai entrar em desespero porque o seu país vai entrar em colapso, porque quem manda sou eu. E olha como é uma verdade. O Brasil agora está em desespero. E assim, a gente está falando... que vai retrair, por exemplo, até a questão do PIB, vai retrair, eles estudaram que pelo menos 1%, 1,5% retrai. Mas você está falando emprego... Vamos pegar... E eu com isso aqui no Paraná? E eu com isso no Paraná? No Paraná é o seguinte, toda não, mas assim, grande parte da tilápia que o americano consome vem da onde? Do Paraná. Então, o pessoal, Nossa, o pessoal das tilápias
eu conheço muito bem, que é da região oeste Sim. do Paraná, eles estão sofrendo. O que eles não estão mais conseguindo tirar as tilápias, porque não tem para quem vender, Uhum. porque metade da produção deles vai para fora. Aí sabe que eu ouvi uns imbecis falando que, que bom que não vão vender para fora, porque daí vai ficar É. mais barato no interno. Gente, não Não vai. tem mercado consumidor interno. Não vai ter tilápia a R$ 1 no Não festival. vai, não tem mercado consumidor. Sabe o que vai acontecer? Eles simplesmente vão deixar as tilápias morrerem, Sim, vão mandar todo mundo embora, porque não sei se a gente vai conseguir outro comprador dessas tilápias, sei lá, e depois tilápia tem a questão fitossanitária, tem demora o muito para tempo, você né? conseguir outro comprador que assuma essa demanda do Vamos peixe. passar o pessoal, porque às vezes o pessoal tá em casa assim e fala assim: tá, mas e por que eu não posso vender para o Chile? Para que você Não possa, tem. para que a empresa do Brasil possa vender para a empresa do Chile, por exemplo, os países têm que primeiro fazer um acordo É. internacional. Então, um acordo internacional, você não manda um zap pro cara, vamos sentar aqui, Raquel, vamos assinar esse negócio. Não é assim, né, Não, e tem Raquel? público consumidor. O Chile não vai consumir a nossa Sim, não, só tilápia. estou usando um Assim, exemplo. vamos supor, né? Sim. Tem público consumidor. Por exemplo, por que a China não compra tilápia? A China não come tilápia. Uhum. A China não come. Você vai lá, eles comem o nosso Você come frango. cachorro. É. E assim, outra coisa, aqui também, é o setor madeireiro. Sim. Tá? O setor madeireiro agora, porque os Estados Unidos vão fazer o quê? Não vão mais comprar a nossa madeira, vão comprar mais do Canadá, vão comprar mais. Eles vão pegar outra madeira de outros mercados. Sim. Então, assim, o nosso setor madeireiro já deu férias coletiva de 30%, já falou que se não fizer acordo, eles vão mandar embora e vão parar diversas indústrias. Você Uhum. vai ter, assim, 1 milhão de desempregados no Paraná. E eu Meu com Deus isso? do E eu céu. com isso é o seguinte: isso aí vem uma onda de que muita gente depende do setor madeireiro aqui em Curitiba, Sim. direto ou indiretamente. Muita gente do mercado imobiliário do Oeste que gira, puxa vida, o cara, quantas pessoas iam comprar um apartamento, quantas Ou em pessoas Balneário Camboriú, ou né? em O pessoal do Balneário Oeste compra lá em Camboriú. Balneário. Não, a questão de boi, um amigo meu tem fazenda, ele falou: Raquel, eu tô com um boi rolando. Como é que ele falou? Ele usou o termo vomitando pasto. Aham. E eu não consigo vender. Sim. Simplesmente a Friboi e esses JBS. grandes frigoríficos não estão comprando Sim. boi vivo, porque eles só vão. Porque um dos maiores consumidores da carne brasileira É os Estados Unidos. é os Estados Unidos. Por que você. Eu não sei se você viu a foto hoje, saiu ontem, dos senadores sentados conversando e tentando uma reunião dos Estados Unidos. Não vi. Tinha petista, Jacques Wagner, Aham. tinha a ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro. Aham. Então, assim, tava assim, todos os partidos lá. E PT junto com o PL, se Sim. abraçando. Por quê? Porque quem está financiando tudo isso são os empresários. Claro, E se alguém for salvar esse país, são os empresários. Sim. Então, quem acha que. Até o nosso governador falou isso, falou: não, a questão toda não é Bolsonaro solto ou Lula, não, claro. ou Lula e tal. A questão toda é a postura do governo brasileiro Sim. frente a isso, escolhendo o eixo das ditaduras. E o nosso judiciário, ele está realmente um tanto quanto complexo, para não dizer outra palavra. Sim. Porque você já está vendo que o Tarciso, eles estão colocando uma ação nele que pode torná-lo inelegível. Sim. O Nicolas Ferreira agora denunciaram ele no tal do Sim. inquérito das fake news, uma coisa que não tem nada a ver lá em Minas Gerais, o que ele tem a ver com Minas Gerais, Sim. que pode torná-lo inelegível. Uhum. Então, assim, você está vendo que não está muito fácil a situação. Tem aqui no Reino Unido também, fecharam um acordo em maio em 10%. Ô, Raquel, qual que é aquela máxima lá? Vieram e levaram meu vizinho e eu comemorei, né? E aí é engraçado porque quando começaram os processos lá, inclusive da Lava Jato, muitas pessoas falavam assim, cara, um dia isso não vai dar em nada. Não, mas imagine, olha, recuperaram... Lembra que eles colocaram lá na Rua 15? Eu agora não tomo mais sorvete, né? Tô de dieta. Mas ia lá no McDonald's tomar um sorvete e via lá, tinha uma pilha simbólica de dinheiro, que era o dinheiro que tinham recuperado. Devolveram todo o dinheiro. Até eu repostei agora, eu não gosto de ficar postando coisas de política, né? Mas repostei agora, o cara perguntou assim, não, o Lula falou assim, não, o Palocci nunca vai falar nada. Quer dizer, ele sabia. Aí vai lá o Palocci, fala, e agora eles vão e pedem desculpas.
Unidos, né? Não, é muito complexo. Então, você teve o presidente Lula preso por corrupção. Agora você vai ter o Bolsonaro preso porque, nossa, Tava lá nos Estados ele ia Unidos fazer um orquestrando a golpe. trama golpista do batom. Sei lá, é meio estranho isso, mas a gente não vai nem discutir. Mas a questão toda é que o que está fazendo com que as pessoas, por exemplo, o Dallagnol saiu, eu não sei como que o Moro escapou, mas eu acho que ele não escapa da terceira instância. Também acho que não. Porque ele escapou da segunda Infelizmente. instância, mas tem a terceira. Então você Uhum. está vendo que a gente tem nós temos bons juízes, especialmente segunda instância, mas quando chega em Brasília está muito político. Tá muito político. E agora falando aquela lei russa, né, que os Estados Unidos estão ameaçando. Eu vou só fazer uma brifada antes, pessoal. Aí a gente vai falar agora, assim, implicações jurídicas e geopolíticas, tá? Então, assim, primeiro item, soberania nacional, né? O país, então, ele tem lá, né, a soberania nacional dele. Quando um outro país interfere nessa soberania nacional, você tem um problema, né? Só que a soberania nacional não tem a ver com uma decisão do judiciário em si, né? Soberania nacional é a união do povo, do território, né? Então, por exemplo, o que aconteceu lá na guerra da Ucrânia e da Rússia? A Rússia vai lá e invade o território. Então, ali há uma afronta à soberania nacional. O ato, por exemplo, dos Estados Unidos, falar assim, olha, filho, se você não melhorar aqui as tarifas e não parar de ferrar as empresas americanas, eu vou te taxar, não tem nada a ver com soberania nacional. Absolutamente né? nada. Só para deixar bem claro, assim, pro pessoal que tá meio perdido. Né? Agora, sim, o Lula vai na Argentina e pode falar que o judiciário está sendo injusto Com a Cristina com Kirchner. a Cristina Kirchner. Claro. Agora, os Estados Unidos olhar para o Brasil e dizer que está sendo injusto com um ex-presidente, não pode. Uhum. Então, espera aí. Então, quando aí eu Pau que bate em posso, Chico também bate em eu Francisco. posso e você não pode. Como que é esse Isso. negócio? Quer dizer, aí ele vai lá, o nosso presidente fala do presidente de Israel, que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. Vai lá, fala então, e quando alguém vem e fala, algum presidente fala com relação a nós, não pode. Hoje em dia existe a questão de liberdade, ele pode falar o que ele quiser. Eu gosto sempre de usar essa máxima na hora a gente vai fazer um corte lá, Kimberly. Raquel, eu não posso comentar sobre isso. Assim, tipo, não, mas fale, não. Então, eu não posso comentar sobre isso. Que, infelizmente, é aquilo que vai acontecer se a gente não fizer, né, se não tiver nenhum outro tipo de medida. Aí, assim, a gente tem, então, a soberania nacional, a OMC, que aí a OMC, como tem esse viés, né, mais ligado à esquerda, então ele vai lá e abraça o Brasil, né, fala assim, olha, não, vocês estão sendo afrontados mesmo. Aí você tem um grupo lá de 40 países que também, né, todos os países assim de primeiro mundo, todos nadando em dinheiro, que concordam, né, com a postura do Brasil. Não, você tem que enfrentar mesmo os Estados Unidos. E aí por trás vai lá e faz um acordo, como a China, 30%, e outros países com outros percentuais. E aí você tem que, no meu ver, o grande problema que são os BRICS. Né? Porque os BRICS, não sei se vocês lembram, né, não vou traçar uma meta, mas depois a gente dobra a meta, né, da Dilma. A Dilma é a líder, né, do Banco dos BRICS. Então a Dilma tem a caneta do dinheiro dos BRICS. E eles, por quererem ter uma moeda diferente, afrontam diretamente a tudo aquilo que a gente conhece, e não é de ontem, né? Desde 1945, a gente tem o dólar como referência, né? A gente fez um podcast, ficou bem bacana, falando sobre o mercado internacional de compra de imóveis nos Estados Unidos, e aí você tinha lá a exposição, então, ao dólar, que é a moeda mais forte do mundo, e a aquisição de terreno, porque o terreno é um negócio que está lá no mundo inteiro, né? Terreno é terreno. Aí a gente tem essas questões. E aí o Brasil, ele acha que ele afrontando os Estados Unidos, ele vai fortalecer através dos BRICS, só que a gente já viu que isso aqui não. Porque a China e a Índia já estão pensando em pular fora, né?
E a gente tem lá a nossa lei do russo lá, que é a lei Magnitsky, não sei se é assim Magnitsky. não sei se é assim que se pronuncia, É. que ela faz o quê? Ela pega aquela pessoa que ela tem algum tipo de problema jurídico com uma empresa, então não é porque falou mal, eu posso falar mal da Disney, não é porque falou mal da Disney, mas eu não posso ir lá e penhorar a conta da Disney, né? Eu não posso ir lá e prender o Mickey, entendeu? Então, na visão do Congresso americano, porque não é uma decisão isolada do presidente, isso tem que passar, né, por uma liturgia lá. Inclusive, eu estava vendo outro dia, não sei se você chegou a ver essa matéria, de que o fato dos 7 ministros terem o visto cassado significa que provavelmente eles jamais vão conseguir outro visto. Porque tem até vários artistas brasileiros que não podem ir, inclusive o maior arquiteto, né? A gente está no ramo imobiliário, o Oscar Niemeyer nunca foi para os Estados Unidos. Ele era proibido porque ele era do Partido Comunista. Né? Então, você vê como o negócio ele vai lá atrás. Então, saber de geopolítica, mesmo que assim, a gente está vomitando aqui en passant um monte de coisa para você assim, ter um pouquinho de argumento para falar com o cliente e até ter uma outra percepção de mundo, né? E na lei Magnitsky você tem o quê? Você então afrontou uma empresa e aí na visão deles pegaram lá o X e as penhoras na Starlink e isso fere o livre comércio, fere tudo que eles têm como mais sagrado. No direito americano. E mais também pega um pouquinho essas questões políticas do judiciário que está acontecendo óbvio, também. Óbvio. E da onde que surgiu essa lei? Essa lei surgiu na Rússia. Tinha um empresário russo que ganhava muito dinheiro, riquíssimo na Rússia, e começou a ver como que a corrupção funcionava lá. Aí o que ele fez? Ele pegou e denunciou a corrupção russa. Só que como o judiciário da Rússia é inteirinho, amiguinho, né, da ditadura, como a Rússia sempre foi uma ditadura, então o que acontece? Eles simplesmente denunciaram ele por crimes que ele não cometeu, colocaram ele na cadeia e na cadeia eles, né, uma boa noite Cinderela. Ele morreu lá de pancreatite por não salvarem ele dessa doença. Então, assim, aí eles pegaram, por esse exemplo, eles pegaram todo o pessoal envolvido nesse caso e criaram essa lei. E nisso eles replicaram em países muito legais, como o Irã, como diversas ditaduras, acho que chegaram a aplicar em alguma circunstância ali na China. Então, assim, e isso vir para o Brasil, só essa ideia vir para o Brasil realmente nós estamos é terrível, gente. É terrível. E hoje a gente está vendo a gente não quer discutir política, dizer se é bom ou se é ruim. Mas vendo da postura hoje do governo brasileiro, é que o que importa para ele é o ano eleitoral. Sim. Só que eu com isso é o seguinte: o Brasil vai ser impactado. Vai ser impactado e assim, nós estamos sofrendo. No mercado imobiliário, conversei com um amigo meu ontem. Falei, daí como é que estão as vendas? Não vende. Não vende. Só que aí eu perguntei para ele, mas você está cancelando incorporação? Ele disse, cancelando não, suspendendo, né? Prorrogando para lançamentos. Ele falou, ainda não. Então, aí eu falei, eu ainda acredito. Eu falei, realmente, agora vamos esperar o ano que vem. Então, o que vai acontecer com tudo isso que está acontecendo agora? Vamos ver agora, sexta-feira é o dia D, né? Isso. Sexta-feira, o que vai acontecer? A gente espera que realmente se resolva, que a gente faça um acordo. Mas, assim, o governo já falou que ele negocia qualquer coisa, menos a questão do judiciário, que realmente não tem como ele negociar. Eu também acho que não teria como resolver Não isso. tem como negociar, porque o judiciário é independente, não tem como ele entrar nessa negociação. Ele é que tinha que pôr a mão na consciência e parar de dar decisão monocrática. Tá? Eu acho isso um absurdo, isso eu vou me posicionar. O Supremo tem que passar a dar decisão coletiva, parar de ter uma ou duas pessoas como holofote. Decisão coletiva, é o coletivo que decidiu e pronto, final. É importante o pessoal entender os freios e contrapesos no país. Só para não deixar no vácuo,
a Lei Majestic, ela é de 2012 e ela foi criada só para a Rússia. Aí, em 2016, eles expandiram para qualquer país. Que aí entrou lá o negócio da Acho China. que o Irã. Irã também, eu acho. Isso. E aí, agora, o Brasil tá na mira. É. Mas falando da tripartição dos poderes, pessoal, o que acontece? Às vezes eu vejo lá, o STF tem que ser nomeado, tem que ter voto pro STF. Não tem que ter voto pro STF. Não tem que ter voto. A forma é perfeita. Por quê? A gente escolhe o presidente escolhe os membros do STF. Aí, os membros do STF, qual que é o controle? É o próprio legislativo. Então, havendo abuso de poder, abuso de autoridade e tal, o Congresso vai lá e faz a CPI. Então, o impeachment, perdão. E um detalhe. Quem pode ser impeachmentado, né? Não, e um detalhe. O Congresso tem que confirmar o Senado. Isso. A escolha do presidente. Isso. Tem mais esse chancela, freio. mas é um jogo de comadre, né? Eles aprovam qualquer um. Nunca só teve um cara que foi negado na história. Não, mas é porque é sempre negociado antes. Isso. É porque é sempre negociado antes. Eles nunca mandam um cara que não vai ser aprovado. Cara que não vai ser aprovado. Mas assim, eles sempre tem uma negociação. Olha, eu vou colocar o Toffoli. Sim. Antes eles negociam. Então, se a gente tivesse um Senado efetivamente bom, efetivamente justo, será que o Toffoli seria ou não? Você sabe que assim, isso me deixa muito feliz de ter o Toffoli lá e o Alexandre de Moraes, porque daí eles tiraram do escopo o notável saber jurídico e o notável saber jurídico. Então, assim, eu tô lá à disposição do próximo presidente para ir pro STF. Não, porque mas caiu, né? E ser advogado do PT, como é que funciona? Advogado do... não vou dizer... Tá. Mas quem sabe, se tiver algum político ali querendo, né, daquela corja, precisando de advogado, a gente vai lá. Isso. Primeiro você tem que passar por esse crivo. Por essa etapa do processo. Mas o Zanin é um excelente juiz. Ele tem várias decisões O Zanin é assim, excelente. Eu também gosto. Eu gosto bastante das decisões dele. Só pra gente não falar lá que tá todo mundo errado. Aí, pessoal, o que é bacana também a gente pensar, né? Vamos tentar traçar um cenário assim. Se chegar nessa tarifa de 50%, a gente já conversou aqui que mandar eles, sei lá, Bolsonaro livre, tinha o Lula livre, agora tem o Bolsonaro livre, não vai acontecer, né? Mas você acha que o Congresso tem capital para avançar e então vamos fazer o impeachment desse ou daquele ministro da STF? Eu acho que eles não têm coragem. Não é nem coragem, é porque hoje isso aí é muito político e hoje a esquerda tem o centrão comprado dentro dos ministérios, então não tem como você conseguir nada, entende? É questão já pré-negociada do centrão, agora com essa questão do IOF, que foi absurda, Sim. Isso aí eu não tenha dúvida, é um absurdo isso, é inconstitucional total, não sei. Sim. Uma pena que uma pena que a gente não disso. tem realmente um bom judiciário para poder. Então, isso aí foi realmente agora uma quebra de que o governo com o centrão, porque quem manda no país é o centrão. Sim. Tá meio que rachando. Se a gente vê essa ruptura entre governo e centrão... Aí a gente tem esperança. Porque, assim, pode acontecer essa ruptura, por quê? Porque com essa questão da tarifa, quem sofre é o quê? O agro brasileiro, tá? Uhum. O produtor... E o agro é o que move o Brasil, e quem move o Brasil ajuda a eleger ou apoia muitos deputados e senadores. Uhum. Então, a partir disso, a gente pode ter... Porque, assim, o Jacques Wagner tá lá não porque o Lula mandou, ele tá lá porque você tem o grupo de empresários, por exemplo, a gente sabe que Friboi, JBS, apoiam muito o PT. Então, é porque esse pessoal mandou ele lá. Isso. Né? Mandou, assim, no sentido de que pediu, solicitou gentilmente para que ele fosse. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E o que eu quero dizer para vocês é assim, e eu com isso sim, porque o mercado imobiliário já não tá bom, tá, pessoal? Não tá vendendo. Por que não tá vendendo? Porque a classe média brasileira não tem poder de compra. Sim.
Não acabou, porque a inflação está quase 75% ao ano. Tá nada. Até Tá no daqueles, documento, né? daquele do IPCA que ele mede. É. Só que assim, para a classe média brasileira, não está 4,75. Ela perdeu o poder de Perdeu, compra. lógico. Quem ganha 30 mil reais hoje tem que morar num apartamento de 110 metros Aham. quadrados, que custa R$ 1,5 milhão, 1,2 milhão, 1,3 milhão. E Eu- ele não quer. O cara que ganha 30 mil se acha rico. Sim. Ele acha que, poxa, como é Mas que eu não hoje vou ele é um morar em 200? emergente. Hoje, 30 mil não é nada. Ele não tem Infelizmente, renda né? para comprar Tinha nada. eu fiz 18 anos no ano 2000, né? E a gente falava assim, nossa, você é milionário, né? Ó, milionário que tem 1 milhão. Gente, se você comprar um imóvel no Minha Casa Minha Vida, solteiro, e encontrar uma pessoa que comprou um imóvel Minha Casa Minha Vida também solteiro, vocês dois juntos têm R$ 1 milhão, que hoje Minha Casa Minha Vida é 500 mil. 500 mil. Então, assim, 1 milhão hoje não é mais nada. Eu lembro que anos atrás eu comprei um carro e meus irmãos ficaram bravos comigo. Cara, como é que você compra um carro de mais de 100 mil reais? Hoje um carro de 100 mil reais é quase um carro popular. É um Celta, sei lá, É. um Gol, é uma coisa. Polo, né? Carro no Brasil, você vê por Virou que artigo de luxo, né? virou artigo de luxo. Então, assim, e o Trump também, ele tem que se esforçar nas negociações, tá? Ele está se esforçando nas negociações. Por quê? Porque existe a questão, os Estados Unidos, a gente pode conversar 1 hora sobre os Estados Unidos, que é muito interessante, é um case, assim, ele está enfrentando inflação, está enfrentando juros altos, coisa que ele, né, difícil, já Só que passou por os isso. juros altos para eles é 4% ao ano, né? Porque lá sempre teve né? Hoje, É, o nosso exatamente. é É 15. 4, e daí para a população é 6, 7, Isso. e o juro mais de alto risco é 11%. Uhum. E o nosso está 15, aí Isso. vira 20 para né? Então, assim, tá muito difícil a nossa Cartão de situação. crédito mais de 100, Cartão né? de crédito. Então, assim, o que acontece? O Trump, ele precisa das tarifas, ok? Por quê? Porque ele tem que precisa de controlar, caixa também. ele precisa controlar a inflação no país dele. Sim. Por quê? Porque ele precisa baixar os juros, que é o que ele força Isso. sempre o presidente do Fed. Eu acho que essa questão dele com o presidente do Fed é uma jogada política, porque Lógico, ele lógico. sabe que o Fed não vai fazer, que o Fed isso, que o Fed aquilo. Ele é um cara inteligente, Sim. assim. É que nem todo mundo tá falando assim, cara, o Trump é inteligente, mas como é que ele tá jogando com as tarifas, se as tarifas vão aumentar a inflação, e se aumentar a inflação, ele vai perder popularidade e pode até sofrer impeachment. Mas você veja, ele também, ele está negociando, ele está sabendo. E aí você fala assim, puxa, a União Europeia negociou, o Trump venceu. Será que o Trump venceu mesmo? Será que é uma Sim, coisa... é complexo, eu né? tô achando o seguinte, o Trump, ele deixa, depois ele volta. Isso. Aí o que o Trump está analisando? Será que ele vai conseguir tanto suco de laranja, porque ele não pode fazer subir o suco de laranja? Isso. Que substitua. Então, tudo isso ele está E vendo. para o pessoal que não sabe, né, o americano não toma leite de manhã, né? Ele toma suco de laranja. Suco de laranja. O suco de laranja para eles é um produto essencial, essencial. E muito vem do Brasil. A carne para eles também. Muita carne vem do Brasil. Será que. Aí só que vem a Argentina. A carne da Argentina, gente, é fantástica. Ai, fantástica. adoro. Uruguai também. Não, Uruguai, olha, eu tava lá. são Não, bombinhas. eu tava lá, assim, você ia no açougue lá, você comprava qualquer carne, parecia filé mignon. Nossa, Aí eu cheguei aqui e falei assim, vou comprar um bife de chouriço igual eu comprava lá, assim. Cheguei aqui no açougue e fui comprar o bife de chouriço. Duro. Horrível. Horrível. Duro, gosto ruim. Não, eu não sei, eu amo os produtores brasileiros, mas eu não sei como que a gente consegue não ter uma... Bom, dá para explicar, é o nosso Sim. boi, é o jeito que a gente... Porque hoje o Brasil, ele tem ali uma agropecuária extensiva muito Sim. grande e tal, diferente da Argentina. É a concentrada, qualidade né? do boi, é Sim. tudo diferente. Mas é incrível, Sim. é incrível. Ó, se a gente pegar, então, um cenário otimista, tá? A gente agora, dia 1º, vai ter 3 situações. Impõe-se lá os 50% dia 1º e aí voltam atrás. É feita uma concessão simbólica para o Brasil, reduz esse percentual, ou sei lá... Em alguns produtos. Libera, em alguns produtos, né? Libera alguns tipos de produtos que são, lógico, de interesse deles, né? Não vai ser do que é interessante para a gente. Ou ele ainda pode suspender lá e jogar isso para frente. Então, então não vai ser agosto, vai ser abril, e vai ser setembro, e a gente vai continuar negociando. Escala pessimista,
entra em vigor os 50%, e aí que para mim seria o grande problema, o Brasil vai lá e faz valer a lei que ele criou em abril lá da A reciprocidade, reciprocidade. né? Que é a história do posse mijar no cachorro. Então, então eu vou tarifar você 50% também, né, no percentual lá, e aí fica inviável vários produtos no Brasil. Como eu adoro o PlayStation lá, o PlayStation 5 lá, o pessoal não vai mais poder comprar videogame. O iPhone que a Raquel usa também, iPhone e os outros celulares também vão ficar. E aí a gente vai virar Cuba, né? Você vai para Cuba hoje, parece um museu do carro antigo, né? Só tem carro velho. Exatamente. Uma outra questão também é que não vai ficar nos 50%. Né? Se o Brasil nesse cenário pessimista, impõe os 50%, e aí ele não continuar comprando petróleo da Rússia, continuar com o tipo de política e o tipo de parceiro que ele está se aliando, tende a se aumentar. Né? Porque o fim disso é uma guerra. Né? O fim disso eles vêm aqui jogar uma bomba na gente. Né? Porque uma das primeiras sanções é o embargo econômico. Né? Que, por exemplo, em Cuba e na Venezuela, os Estados Unidos nunca atacou. Né? Ele só fez os outros tipos de embargos. Então a gente espera que. O que realmente. Estados Unidos, a gente gosta de vocês, não vem atacar bomba na gente, né? O que Raquel? realmente acaba com o país. A economia é tudo, né? Sim. Então você matou, por exemplo, quantas pessoas morreram até agora na Rússia e na Ucrânia? 50 mil pessoas. Sim. Se a gente tiver um problema econômico que faça com que nós regredimos a uma pobreza maior do que a nossa, quantas mil pessoas podem morrer por conta disso? Eu não estou dizendo morrer de fome, eu estou dizendo morrer porque não tem saneamento, vai ter menos ainda, vai ter menos acesso ainda à saúde, menos acesso à classe média, por exemplo, que estava tendo plano de saúde. Olha como isso mata. E começa matando a classe média. A classe média tem acesso ao plano de saúde. Então, ela vai no hospital particular, ela consegue ser atendida e consegue tratar um câncer rapidamente. A partir do momento que a classe econômica tem que cortar o plano de saúde, aí ela vai para o SUS. Vai sobrelotar o SUS. E aí o que acontece? Ela vai morrer, por quê? Porque ela não consegue ser atendida no SUS. Então você consegue ter muito mais do que 50 mil mortes. Lógico. Entende? Por esse embargo econômico que faz com que o país empobreça, especialmente a classe média. E a classe média empobrecendo começa o quê? Educação e saúde. Ela corta plano de saúde, tira a criança da escola particular e coloca na pública. E a pública a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, não está tão boa. Meu pai estudou em escola pública a vida inteira. Minha mãe fala que ela tinha aula de piano na 4ª série, imagina. As escolas públicas eram referência. O meu pai estudou na Escola Estadual do Paraná, que era referência para você conseguir uma vaga nessa escola. Aliás, grande parte dos engenheiros hoje, o meu pai estudou na escola pública com o pessoal da Andrade Ribeiro. Grandes engenheiros hoje, grandes empresários estudaram em escola pública. A escola particular era para quem era preguiçoso, daí ele ia lá e pagava para passar. Né? Exatamente. Falando ainda das escalas das tarifas, então a gente tem lá uma ideia de guerra de comércio bilateral, então pode chegar até 100%, né, de imposto, eles estimam, e essa aproximação do BRICS e da China. Né? No cenário intermediário, a gente tem o quê? Que as tarifas elas vão entrar em vigor e o Brasil não vai retalhar de forma imediata, então ele vai tentar ainda continuar mandando, e aí vão fazer o quê? Subsidiar. Então, os grandes players, JBS e tal, que já têm uma vantagem frente ao médio e pequeno produtor, teriam ainda uma vantagem maior, porque eles vão estar financiando, vão ser financiados pelo próprio Estado, né? Vai ter lá, continuar a negociação em paralelo, e aí eles vão buscar uma solução 2026, vão empurrar com a barriga para o Brasil ficar cada vez mais pobre. E o problema é que o Brasil começa agora a parar, porque esperando a eleição. Por causa das eleições, exatamente. Então o Brasil vai acabar retrocedendo. Você é empresário, você tem 1000 apartamentos para lançar. Puxa vida, e agora? Não vou esperar. Vou esperar. Você que vende para a classe média. Você deixa de contratar pessoal para erguer esses imóveis, comprar insumo. Comprar insumo. Então, você começa a parar um país porque... E essa guerra tarifária que os Estados Unidos estão impondo, isso aí está
realmente tá. E o Lula, saiu pesquisa que a popularidade dele está subindo e a do Sim, Bolsonaro porque é está imbecil que baixando. mais tem por aí. E a popularidade do Bolsonaro está baixando, por quê? Porque daí estão dizendo assim, viu? Foi o Bolsonaro que foi lá e provocou. Mas Aham. quem provocou foi a postura do governo brasileiro É. diante de tudo, né? Eu Então, acho que assim, há um complicado. conjunto de obra, né, Raquel? É, Então, quando vem a carta lá, na carta cita expressamente a questão do Bolsonaro, mas eu acho que assim, aproveitou-se de desculpa também, porque para os é. Estados Unidos, seja o Bolsonaro, o Lula, qualquer um que seja, não Agora, faz muita então, diferença. se você colocar um cenário assim, o Brasil não pertence aos BRICS, claro, mas não fica se declarando. O Aham. Brasil não está toda hora saiu, gente, o Brasil saiu de Israel lá do Aham, saiu. Holocausto, do memorial. É, O que o é Memorial do isso? O Holocausto. que é isso? Isso foi assim, e tudo isso conta. É. Aí mais Essa não é essa uma questão, postura nazista, pessoal, né? mais essa questão do Bolsonaro. Mais essa questão, então tudo isso e mais realmente o que tem acontecido com Elon Musk, com Do outras bloqueio das empresas empresas, com essa americanas. questão do Facebook, dele, a nossa primeira dama lá na China, né, que Sim, foi lá pediu o controle das redes sociais para sim, ajuda da China sim. para eles ensinarem como eles fazem esse bloqueio, que a China faz Uhum. muito bem esse Sim, bloqueio sim, de redes sociais. Então, tudo isso conta. E claro. aí tem essa questão do Bolsonaro, e aí a gente chegou onde chegou, e isso aí a gente não sabe aonde vai Vai chegar parar. no final, porque a gente tem 2026. Sim, E será que o Tarcísio vai conseguir se candidatar? sim. Será Aí que vai você estar já vivo? começa. Será que ele vai. Não, viva Não, não, não. Não, politicamente não digo assim, falando. então, será que não vão, né, dar um jeito de prendê-lo também? Né? Ou exatamente de você tirar os direitos políticos dele. Sim. Então, como é que a gente vai ficar nessa questão toda? Isso Uhum. é muito triste e é isso que a gente está tentando provocar aqui, o e eu com isso, porque a tua vida vai ser afetada, sim. O fato Sim. de sobrar carne aqui no Brasil não vai fazer com que o preço da carne baixe. Por quê? Porque é commodity. Commodity, ela é dolarizada lá na Bolsa de Chicago, Isso. tá? Então, quem manda o preço é a Bolsa de Chicago. Por que que tudo é mais caro para a gente? Porque a nossa moeda é extremamente desvalorizada. Uhum. A partir do momento que a gente se valoriza, as coisas ficam mais baratas, porque as Sim. coisas são dolarizadas. O americano, tá? Ele ganha $2.000 por mês. O Uhum. americano de salário mais ou menos mínimo. Aqui o Brasil também dá para dizer uns R$ 2.000, tá? Uhum. $2.000, R$ 1.000. O que que eu compro com $2.000? 2 iPhones. O Uhum. que que eu compro com R$ 2.000? Eu tenho que Parcelo 10 vezes. 10 vezes o iPhone. Então, essa é a diferença. Por que que tem eu conheço, eu fui para os Estados Unidos e tinha uma engenheira civil, tá? Aham. Trabalhando de diarista nos Aham. Estados Unidos. Só que ela, com o dinheiro de diarista nos Estados Unidos, ela compra iPhone, televisão, última geração, ela Carro. compra um Tesla. Ela compra tudo isso sendo diarista. Sim, No Brasil, sendo engenheira, ela não ganha $2.000. claro. 2 vezes 5, 10. Não R$ ganha. 10.000 ela vai ganhar sendo engenheira aqui? Não É, consegue. sim. E mesmo que ganhasse, também não conseguiria comprar um Tesla, comprar nada Não disso, né? consegue. E aí, então, para finalizar na questão dos riscos lá, de estratégicos de longo prazo. Erosão de confiança mútua, né? Então, ou seja, eu deixo o tempo passar, então torna-se normal o Brasil estar tributado em 50%, né? Ter uma alta tributação. Que, pessoal, qual que é a taxa de importação para o Brasil? Em regra, lá 80%, né? Então, por exemplo, se eu quiser comprar um carro vindo de fora, chega até 100%. É. Chega a ser 100% imposto. Então, assim, o que os Estados Unidos estão fazendo é uma proteção ao interno dele, mas que a gente faz aqui também, né? Não é que a gente não faz. Muito, né? muito. O Brasil é um dos países mais protecionistas Isso, que isso. tem com relação você veja, a China produto não, importado. a China não disse nada quando a gente colocou os 60% lá das blusinhas, né? Sim, Que para eles impactou. E a parte de e-commerce direto, ela varia de 60% a 100%. Isso. Quando é o e-commerce direto, entre as empresas, ela varia ali de 15% até 30%. Então, é muito complexa a situação. E aí o que vai acontecer, né? Ainda a longo prazo? O aumento do sentimento anti-americano. Então, assim, eu crio essa raiva, meu país fica ruim, eu fico com mais raiva dos americanos.
E aí vai normalizar essa situação da sanção, né? Que eu falei. Então, eu já estou com uma nova. Por exemplo, eu vou montar uma empresa agora para exportar para os Estados Unidos. Se eu já estiver dentro dessa nova realidade, eu tenho que estar com o meu insumo, com o meu funcionário, com toda minha estrutura aqui interna, para que eu possa comercializar lá. Então, será que eu vou conseguir pagar, sei lá, o salário que eu pago para um funcionário hoje que trabalha num produto que eu vou mandar para fora? Será que eu vou conseguir pagar a mesma coisa para ele? Me parece que não. Porque se eu tenho que chegar, se eu vou ter que pagar esse imposto lá na frente, alguém vai sofrer aqui. Por isso que a gente fala que o pobre, né, a pessoa que está lá trabalhando para essas empresas, ele vai ser atingido diretamente, né? E o último item desse é a questão da moeda. Eu não consigo ver, e eu gosto muito de moeda, né? Tenho uma extensão lá em compliance de corrupção, a gente estuda criptomoeda nesse curso, entende mercados bilaterais, então par de moeda, né? Então eu tenho lá o dólar frente à libra, o dólar frente. Eu não consigo ver como impor no comércio bilateral um não pareamento ao dólar, né? Porque, assim, o que aconteceu? Quando a gente fala lá, qual que é a importância do dólar? É mercado futuro. Então, eu vou comprar lá uma carga da China de determinado produto. Essa carga vai chegar para mim daqui a 4 meses, né? Para falar do mercado imobiliário que o pessoal entende, sabe o elevador? Sabe o elevador? O elevador ele é comprado em dólar. Se você for lá na Atlas e comprar um elevador hoje, você vai pagar ele em dólar. Só que você não paga ele em dólar no valor de hoje. Você paga ele em dólar no valor que quando você for precisar dele. Então imagina o seguinte, você vai lá e faz, a Blue lá vai fazer os prédios daqui 5 anos. Ele pode pagar à vista agora, vamos chutar aqui, 150 mil reais custa um elevador. Eu vou colocar. Esse último que eu tinha visto lá eram 30 mil dólares à época. Isso. 30 mil dólares. Eu pago à vista esses 30 mil dólares. Daqui a 5 anos, quando eles forem entregar, eu tenho que pagar a diferença do valor. Porque eu tenho uma exposição futura, porque tudo que vem para a construção daquele negócio é feito fora do país. A gente não faz nada do elevador aqui, vem tudo de fora, né? Então, eu não tenho como imaginar, não, então eu vou parear no Ien, porque o Ien é uma puta de uma moeda, né? Pô, o chinês está lá manipulando do jeito que ele quer a moeda. Você já ouviu alguma notícia ruim vindo da China? Não existe. Por quê? Você viu aquela história, o máximo do chinês? Não, eu não posso falar sobre isso. Não é que o cara não quer falar. Não, ele não pode, porque o governo pode sumir com ele. Como é que é? Os jovens, o aumento do desemprego dos jovens. Corta a estatística. Isso, que é o que a gente fez aqui no Brasil, né? Porque no Brasil não tem mais pobre, vocês sabem disso, né? Eles mudaram o nível, o valor que você tem que receber para você ser considerado pobre, né? Daí é fácil você lidar com índices. Isso, Muito fácil. Mas essa questão é interessante. E aí a gente teria também, assim, outra coisa que afeta muito o nosso mercado aqui são os juros, né? Sim. E se você pensar, essa questão geopolítica está muito envolvido com a nossa taxa de juros. Se nós não baixarmos a nossa taxa de juros, nós não vamos conseguir ter um mercado imobiliário forte, nós não vamos conseguir ter venda, o negócio não vai girar. E como é que eu baixo juros? Eu baixo juros a hora que a minha inflação estiver controlada e a hora que eu tiver confiança. Porque é o seguinte, o Brasil, ele depende de rolar a dívida dele, tá? Porque ele tem uma dívida grande e a dívida ela vem sempre de compradores de dívida internacional. Então, para que eu consiga diminuir meu juro, eu tenho que ter confiança externa no mercado interno. Isso. Essa confusão toda, né, e eu com isso de negócio de tarifas, especialmente para quem trabalha no mercado imobiliário, faz com que o investidor externo olhe para o Brasil como um país. Opa, você viu esse judiciário aqui? Daqui a pouco vai virar uma ditadura. E se vier uma ditadura, eu com meu dinheiro lá, já pensou se eles me proíbem de tirar o dinheiro de lá? Porque o IOF já está aí como uma proibição e controle do nosso dinheiro sair para fora. Lógico. Então, assim, aí o que acontece? Ele fala assim, opa, eu até posso pôr meu dinheiro lá. Mas eu quero um prêmio, né, gente? Eu não vou colocar meu dinheiro lá com 2% de juro real. Daí eu coloco no Japão, que é um país de extrema confiança, coloco na União Europeia, eu deixo nos Estados Unidos. Então, se nós
aprofundarmos essa questão toda, se a gente tiver o Lula com essa posição de querer ser esquerda, de querer ser contra os Estados Unidos, isso aí vai fazer com que o nosso juro não baixe. Sim. Se o nosso juro não baixar, nós do mercado imobiliário vamos sofrer sim. Então, e eu com isso, fiquem preocupados. Você sendo de esquerda ou de direita, nós vamos ser afetados. Sim. A gente fez um podcast com a Lana no primeiro bloco, né, no primeiro podcast, falando sobre vendas e a ideia do cara, da pessoa estar preparada, né? Então, qual que era a missão desse podcast aqui? É trazer para o nosso amigo corretor e para o advogado também um norte quando ele ouvir esses termos, né? BRICS, a Lei Majestic, como é que é? E entender que, assim, isso repercute principalmente no teu dia a dia. Então, imagine o seguinte, você vai chegar hoje para um investidor, compre o imóvel na planta, porque você vai ter uma rentabilidade dele de 30% daqui a 4 anos. Gente, se você falar isso para o cara, você não vai vender. Por quê? A taxa de juros no Brasil real, eu estimo em 15% ali na prática, ao ano. Então, se o cara deixar com um bom agente autônomo de investimento, num risco controladíssimo lá, sem investir em pirâmide financeira, você vai ter uma rentabilidade de 1,5 até ao mês. Então, quando você olha lá o investidor externo, ele faz o quê? Ele olha para o Brasil, fala, bom, eu vou colocar aqui a uma taxa de juros, eu vou receber aqui ao ano 15%, na República da Banana, ou eu vou colocar lá nos Estados Unidos para receber 8, 10%? Cara, não faz o menor sentido. Menor sentido. Então, por isso que o nosso juro não vai baixar se nós não fizermos a lição de casa. E hoje a gente só está pensando em quê? Tributar mais, arrecadar mais. E tudo isso repercute no cenário internacional. E se nós... você veja, não é porque a gente também vai chegar num juro de 30% que o dinheiro vai vir. O juro lá da Turquia está 70% ao ano. Tem tanto dinheiro lá? Não tem. Por quê? Porque a Turquia ela se acabou. A Turquia era um país maravilhoso, tinha uma democracia, e aí o que acontece? A esquerda tomou poder, virou uma ditadura, a inflação explodiu, lá a situação da Turquia não está legal. E não conseguem investidores externos que tragam economia numa balança ok, porque o mundo inteiro ele está interconectado hoje. O mundo está interconectado. O que eu estou comendo hoje na minha mesa é fruto do que acontece no mundo inteiro e do que se produz no mundo inteiro. Não é porque eu produzo muita carne que eu vou ter carne farta na mesa a um preço decente. Por quê? Porque a carne ela é oferta-demanda mundial, é como o café. O Brasil produz muito mais café do que a gente consome. É igual mas petróleo, o preço, né? O Brasil também é autossuficiente em petróleo e também está com preço lá. Mas o Brasil não é autossuficiente em produzir petróleo, mas não refina, né? Isso. É um problema. Então, o café a gente até produz, a gente mas industrializa. A gente só que, sim, é verdade. Só que o que acontece? Você viu como tudo interconectado, né? Tudo interconectado. Então, o que acontece? Não é porque o café no Brasil vai... Aí que a esquerda entra e fala assim, não, agora é o seguinte, que aconteceu na Argentina com o produtor de boi. O que aconteceu? Não, agora a gente vai controlar o preço do boi, porque a Argentina não vai mandar boi para fora e a Argentina vai vender aqui com uma margem de lucro controlada. O que aconteceu? O pessoal da Globo parou de produzir. Não, parou de produzir. Aí o que acontece? Não tem oferta. Então não tem como... A gente já fez controle de preço no Brasil e foi o que acabou com o Brasil. Mas a esquerda ainda continua dizendo que tem que controlar preço. Sim. E tem aquela questão também da curva de Laffer, né? Que se você sobe que tudo existe um limite, né? Então, se você sobe muito os juros e o imposto, não significa que você vai arrecadar mais, né? Porque ele essa conta ela não faz sentido. Então, chega um limite que, inclusive na gestão passada, né? Eles diminuíram os impostos e conseguiram arrecadar mais, né? Porque as pessoas estavam trabalhando de forma mais formal e aí tinha uma arrecadação maior. Né? Que é o que os Estados Unidos está fazendo agora. Com essa lei que eles aprovaram, eles diminuíram os impostos, porque eles têm certeza que ao diminuir os impostos, você consegue produzir mais e produzindo mais, você arrecada mais. Isso.
né, que é o contrário do Brasil, que aumenta os impostos e a gente acaba produzindo menos Isso. pela quantidade de imposto que tem. Porque a Uhum. burocracia, o imposto, você pensa assim, vou contratar uma pessoa. Só de pensar que eu vou contratar uma pessoa, daí eu tenho que Já registrar dá a 5 dor pessoa, de daí eu barriga. tenho que FGTS. Gente, o trabalho que dá para um contador fazer uma folha de pagamento, vocês não sabem o que É. que é. Vocês já viram o tamanho de uma folha de pagamento de uma pessoa que ganha R$ 1.500? Né? Só para o pessoal saber, o contador, ele cobra, vou chutar aqui, tá? Para não falar os meus reais. R$ 200 quando você não tem funcionário. E ele cobra R$ 50 para cada funcionário que você tem. Exatamente. Porque isso atrapalha demais o dia a dia dele, né? Então, tem muito contador que fala assim, cara, não, se você tiver funcionário, eu tô fora, não vou te atender. Exatamente. O trabalho que dá um funcionário para um contador e é absurdo. E essa reforma tributária vai piorar ainda a situação das empresas, porque o trabalho que vai dar para um contador, a reforma tributária, especialmente de médias e pequenas empresas, não está escrito. Não, essa compensação de CBE, cara, isso é ridículo. Isso assim, é um absurdo, um assim, absurdo. é o que a esquerda nos trouxe aí e segue adiante. Sim. Mas o "e eu com isso" é muito importante, porque cada decisão agora que acontecer até o dia 1º, que é sexta-feira, vai impactar diretamente em você do mercado imobiliário, de qualquer mercado, Sim. cidadão brasileiro, porque mexe com, primeiro, o Brasil frente ao mundo. O mundo está de olho no Brasil para ver o que. Peraí, os Estados Unidos taxou em 50%? Ninguém estava olhando para o Brasil. Daí o pessoal começa a olhar lá, Dubai começa a olhar para o Brasil. Mas por quê? O que está acontecendo? Não me diga que prenderam o ex-presidente por conta do quê? Ah, é? E o que está acontecendo? Entende? Sim, O mundo, os investidores internacionais vão começar a estão olhar pra olhando e estão examinando o que está acontecendo. Então, isso aí fez com que o Brasil se tornasse radar. Inclusive, pode ser que o juro. Agora vai ter reunião do Copom, acho que quarta, amanhã. Né? O que vai acontecer? Não vai baixar o juro. Está todo mundo dizendo não vai baixar o juro. Nós precisamos controlar a inflação, nós precisamos baixar juro e baixar os impostos. É isso que nós precisamos. Essa é a nossa lição. E agora? Raquel, eu te agradecer, assim, porque desde o primeiro podcast que eu fiz, eu falei assim, cara, um dia a gente vai ter que falar de política, porque tô na veia. Para quem não sabe, tem mais de 1.000 que sabem, mas eu já fui presidente do Centro Acadêmico de Direito. Então, assim, tem alguns ainda que... Agora não vai mais no fórum, né? Mas quando tinha o fórum ainda, a gente ia... Antes da pandemia, de repente eu tava andando, o cara, meu presidente! E eu gosto muito, assim, essas épocas da de política. fórum era muito, eu adorava ir no fórum. Quando eu comecei, eu tinha que ir no fórum para fazer a atualização do andamento dos processos. Aí você chegava e tinha aquele sistema do fórum de MS-DOS no computador. Isso. Aí tinha um computador voltado para advogado. Daí você colocava lá o número do processo, aí você anotava como é que estava o processo. Gente, não dá para acreditar. Isso olha era a vida, hoje, né? isso era a vida. Raquel, se eu quiser achar você, onde que eu vou? Tá no Instagram, Raquel Dombe. Ali você vai achar as outras redes sociais. Tem meu LinkedIn também, Raquel Dombrowski. Também estou no YouTube. E a gente está aí à disposição para conversar e debater cada vez mais e ouvir pontos de vista diferentes. Com certeza. É verdade. Pessoal, obrigado ali para você que esteve aqui até agora. Na semana que vem, na segunda-feira, às 13 horas, recebemos o presidente, né? Nosso presidente vem Isso vale a pena, porque o Dr. Luiz Fernando, cada palavra que ele fala é uma lição, é incrível. E ele prende a nossa atenção de um jeito. Eu conheço ele, já vai fazer 20 anos. Inclusive, quando ele saiu do escritório que ele trabalhava, quem montou o escritório com ele foi a empresa Abaco, do meu pai, que foi o primeiro cliente. Eu sempre falo que a ficha do CPJ número 1 dele foi da Abaco. Então, assim, a gente tem um orgulho do que ele se tornou e é uma pessoa brilhante. Quando ele sobe no palco, não tem pra ninguém conhecimento, oratória, é incrível. Ele é aguerrido, né? Você vê que ele é aquele advogado que nasceu para ser advogado mesmo. Para ser advogado. Né? E vocês vão falar sobre? Nós vamos falar sobre advocacia. Advocacia. Homenagem ao mês dos advogados que vai estar importante a gente saber o que eu vou assistir com certeza ao vivo para entender
né, essa trajetória Sim. dele e essa decisão dele de assumir a presidência da OAB, A bucha, né? e ele está fazendo um trabalho Fantástico. Né? fantástico. A OAB está se profissionalizando de um tanto que nós, das comissões, temos planejamento estratégico. Sim, sim. E realmente, quem está na OAB, eu falo. Aí, esses dias eu falei assim, mas eu não tenho tempo. Então, sai da comissão. É. O que você está fazendo aqui se você não tem tempo para servir a classe? Sim. Então, sai da comissão. Sim. A gente não tem tanta paciência, né, Douglas? Claro. Mas eu não tenho tempo. Se não tem tempo, sai. Por quê? Porque nós estamos, sim, para trabalhar pelo advogado. E o que for preciso do direito imobiliário, eu e o Douglas fazemos parte da comissão. Venha, fale conosco que a gente vai levar e vai lutar para a nossa classe ter aí uma aceitação melhor, um desempenho melhor em toda a sociedade. Com certeza. E na terça-feira, a minha amiga Cláudia Silvano, às 9 horas. Beleza? Outro ícone do nosso mercado. Estou muito louca para assistir. Vamos falar de golpes. Que nem esses dias eu ouvi na Jovem Pan. O problema é quem dá o golpe ou o idiota que cai no golpe. Eu vou te falar que, sim, infelizmente, os golpistas estão cada vez mais espertos. Né? Esses dias eu quase caí num golpe que é o do boleto da DARF. Ah, sim. Cara, eles acertam, assim, a minha DARF naquele mês era 4.700. E não veio um e-mail com a DARF de 4.800? Eu olhei e falei, nossa, chegou a DARF por e-mail, que estranho. Entrei, olhei. Eu juro que, assim, 5 minutos eu achei que era minha DARF. Sabe que o meu contador, ele mandava também por e-mail, e aí eu pedi para ele começar a mandar pelo WhatsApp. Ele nunca manda por e-mail, meu contador. E nem pelo WhatsApp. Ele não manda para você? Não, ele tem um sistema, justamente por conta de golpe. Entendi. Ele Mas você veja, é um tal do sistema que ele tem lá. Mas realmente, como os golpistas estão, assim, entrando nas nossas cabeças. Um e-mail oficial do escritório. Nossa Senhora. E vocês viram no começo do vídeo, né? O nosso patrocinador é a Car Invector. Então, se você gosta de carro, entra lá, manda para eles no e-mail a foto do seu carro que eles fazem personalizado. Eles têm hoje, acho que mais de 30 camisetas já personalizadas. Eu não tenho usado mais porque eu emagreci, não sei se deu para ver. E aí eu vou comprar umas novas agora que eu tiver mais no shape. E a próxima vez que eu vier, você vai ter o patrocínio da Insider já. Aí sim, hein? Pode deixar que eu quero ganhar uma camiseta da Insider. Maravilha. E aí quem quiser nos seguir, então, em todas as redes é @Douglas Silari, beleza? Valeu, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.